Bom, olha só, por 6 votos a 3, Suprema Corte dos Estados Unidos atesta que tarifaço global unilateral de Donald Trump é inconstitucional. A pergunta que a gente tem feito aqui, como essa decisão vai afetar o Brasil? E quem traz a resposta, claro, é o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo, Ivan. Boa tarde. Conta essa para nós. Boa tarde, Tawane. Uma saudação especial a você, a toda a nossa audiência na tarde dessa sexta-feira. Eu vou começar respondendo a sua pergunta e aí vou elaborar a resposta total. Afeta muito pouco, Tawane. Tenho em mente a seção 301, a gente vai falar bastante dela. Bom, como nós sabemos, então, a Suprema Corte tomou essa decisão, né, dizendo que o presidente americano Donald Trump e qualquer outro presidente no cargo, né, essa é uma decisão que não vale especificamente para o presidente Trump, mas isso também abre o precedente para o futuro, não pode aplicar essas tarifas sob o International Emergency Economic Powers Act. Inclusive, a nossa colega Ana Paula Henkel fez uma publicação na sua rede social X explicando o resumo dessa questão, né? E, basicamente, isso tudo começou, Tawane, quando os Estados Unidos aplicaram tarifas ao Canadá e ao México, porque permitiam que, por ali, por suas fronteiras, a China conseguisse enviar fentanil para os Estados Unidos. Então, este é o decreto do presidente americano que depois se estendeu para tantos outros países. O que a Suprema Corte decidiu hoje, Tawane, é de que isso precisa ser aprovado pelo Congresso americano. Bom, o presidente Trump terminou há coisa de 20 minutos atrás uma entrevista coletiva onde ele explicou o seu posicionamento e por que essa questão ela não muda tanto a situação global. Porque o presidente tem ao seu lado poderes constitucionais de aplicar as seções 122 e seção 301. A seção 122 permite que o presidente Trump, que o presidente dos Estados Unidos, aplique 10% de tarifas em qualquer país por pelo menos 5 meses. Aí, para o 6º mês, ele precisaria da autorização do Congresso. E onde entra a seção 301 nessa questão? Justamente aí, durante esses 5 meses, os países que eventualmente não negociarem com os Estados Unidos poderão sofrer aí a aplicação da seção 301, que justamente investiga, serve para analisar a relação comercial dos Estados Unidos com outros países. Nesse caso, Tawane, olha só, o Brasil está na frente, quem diria, o Brasil está em primeiro. Nós já estamos sob uma seção 301. E, pelo que eu pude apurar, os relatórios da seção 301 referentes ao Brasil devem ser publicados por volta de abril, maio, pode ser que estenda um pouquinho mais, e em base a esses relatórios, a administração Trump tomará a decisão de aplicar tarifas ao Brasil ou não. Então, nesse sentido, a gente está na vanguarda, a gente já está na frente. Lembrando que já existe um precedente, no passado, os Estados Unidos aplicaram a seção 301 para a China, isso lá na primeira administração Trump. Então, eu tenho aqui uma fala do presidente americano que eu separei dessa entrevista, Tawane, que ele diz o seguinte, abre aspas, com efeito imediato, todas as tarifas de segurança nacional, ou seja, a seção 232 e tarifas da seção 301 existentes, permanecem em vigor e em pleno vigor e efeito. Hoje vou assinar uma ordem para impor uma tarifa global de 10% de acordo com a seção 122, além de nossas tarifas normais já sendo cobradas. Ou seja, Tawane, em março, abril de 2025, no ano passado, a administração Trump tinha 2 caminhos a seguir. Essa ordem executiva que ele assinou no ano passado, que caiu agora com a Suprema Corte, ou seja, que volta para o Congresso, ou a seção 301, a seção 122 e a seção 232. Ele tentou, como ele mesmo, Trump, disse na entrevista coletiva, o caminho mais simples, o caminho mais prático, o caminho mais rápido. Mas a Suprema Corte entendeu que isso deveria ser aprovado pelo Congresso. Então, ele, Trump, declarou nessa entrevista que, bom, ok, eu tentei fazer pelo caminho mais fácil. Não deixaram? Não tem problema. Eu tenho outras ferramentas, outros mecanismos para salvaguardar a defesa da economia americana. É disso que ele está falando. E o discurso é muito semelhante com o que ele usou no ano passado. Países
que adotarem uma abordagem amigável aos Estados Unidos serão bem tratados. Outros países que optarem pelo confronto serão confrontados. Então, o presidente americano, né, seja ele quem for, no caso atualmente é o presidente Trump, tem ferramentas para justamente impor essa questão. O fato dele ter usado, digamos assim, esse outro caminho é para até mesmo sair mais barato, porque a seção 301 tem um custo, né? Você precisa de pessoas ali fazendo essa investigação, e também a questão do tempo, mas nada impede o presidente Trump de impor as tarifas, impor as sanções, enfim, isso continua, Tawane. Olha só como é importante ter um correspondente internacional apurando, tá vendo como esclareceu muito mais as coisas, porque a notícia veio impactante aqui para nós, Ivan, por isso que é tão importante. Então, vem Congresso ainda pela frente. Jorge Serrão, sua pergunta. Lorde Ivan Kleber, vamos lá, você tocou num ponto que é essencial, que essa questão toda começou com Canadá e México, Trump jogando para defender a segurança nacional americana em relação ao fentanil, a droga que entrava pelas fronteiras americanas para destruir a nação. Então, Trump teve essa ação inicial, mas ela prossegue. Como é que está hoje essa guerra contra o fentanil? Bom, Serrão, boa tarde, sempre uma alegria estar aqui conversando com você. Olha só, o Trump foi na origem da questão. Ele foi direto no Xi Jinping. Ele conseguiu a redução, ele mesmo, o presidente Trump, declarou hoje que já reduziu bastante a entrada de fentanil nos Estados Unidos, e não só através dessas ações em relação ao México e ao Canadá, mas também conversando justamente com o Xi Jinping, que aparece aí na nossa tela, que a direção gentilmente disponibiliza. Inclusive, foi confirmado agora à tarde que o presidente Trump deve visitar Xi Jinping, né, entre a última semana de março e a primeira semana de abril, uma visita a Pequim, uma visita de Estado. Além dessas medidas tomadas, então, em relação ao México, em relação ao Canadá, a conversa com o Xi Jinping, nós vamos aqui também fazer uma conexão com a operação que acontece no Caribe. Nós noticiamos aqui várias vezes, não é? As embarcações, as lanchas dos narcotraficantes sendo interceptadas. Então, as vias que a China utilizava para vender fentanil, para colocar esse fentanil dentro dos Estados Unidos, elas estão sendo fechadas. México, Canadá, Caribe, enfim, obviamente que ainda continua, os traficantes, obviamente que eles não desistiram, mas por outro lado, o presidente Trump está usando todas as ferramentas que ele tem em mãos para impedir esse fluxo de fentanil. Olha, Serrão, esse é um ponto muito importante, porque milhares de americanos votaram no presidente Trump na eleição de 24, justamente porque eles viram no Trump a pessoa que poderia impedir esse fluxo e essa tragédia que estava acontecendo nos Estados Unidos. Milhares de vidas sendo perdidas nos Estados Unidos ano a ano por conta dessas drogas. É como se, Serrão, o presidente Trump tivesse dado continuidade a algo que foi iniciado lá nos anos 80 pelo governo Reagan. Aquela campanha Diga Não às Drogas, né, foi criada inclusive pela Nancy Reagan, esposa do Ronald Reagan. E nós tivemos um hiato aí, onde vários presidentes fecharam o olho para esse problema, e agora, na segunda administração Trump, então, ele vem com tudo nessa questão. E olha só, a gente foi parar na questão das tarifas, mas, como nós demonstramos aqui, o presidente tem outros mecanismos, tanto que o mercado financeiro não continuou igual, não teve uma reação exagerado no mercado financeiro após essa decisão da Suprema Corte, porque obviamente os atores ali do mercado financeiro sabiam que o presidente Trump teria outras ferramentas em mão e não seria pego de surpresa pela decisão da Suprema Corte. Tawane, eu devolvo para você. Doutora Kátia, te aciono agora para fazer a pergunta para o nosso querido Ivan Kleber, que está contando aqui sobre a Suprema Corte, que diz que tarifaço de Trump é ilegal. Com você. Ivan, boa tarde. Ao que eu entendi, essa decisão da Suprema Corte foi uma vitória da Constituição americana e da tripartição de poderes sobre os desejos de um único homem. Eu queria saber de você, como é que essa decisão repercutiu no parlamento americano, inclusive na bancada republicana? E outra coisa, aproveitando o gancho que você falou na sessão 301, que envolve também investigações sobre corrupção
corrupção aqui no Brasil, e a gente tem esse caso Master, que é uma Master corrupção. Será que esse caso deu maior impulsionamento às investigações contra o Brasil pela 301, Ivan? Doutora Kátia, é sempre uma alegria também estar aqui com a senhora na Oeste. Olha, dentro do Congresso, os democratas comemoraram mais do que os republicanos, digamos assim, embora alguns republicanos, que o próprio presidente Trump define como rhinos, né, que são republicanos apenas no nome, também comemoraram essa decisão da Suprema Corte. Sobre a questão constitucional, olha, doutora Kátia, talvez eu tenha aqui com a Data Vênia abrir um pequeno parênteses aqui, um pequeno ponto, porque a Constituição americana ela também prevê que o presidente americano utilize de mecanismos para atuar em nome da defesa nacional. E o presidente Trump havia colocado, então, essa questão como interesse de defesa nacional, não é? Mas o que a Suprema Corte fez não foi legislar, isso aqui é importante a gente colocar, ela colocou a questão para que o Congresso, para que Casa Branca e Congresso decidam sobre as tarifas. A crítica que o presidente Trump faz é a seguinte: vocês estão apenas complicando a vida, colocando ali algumas barricadas no caminho, mas eu vou conseguir chegar lá do mesmo jeito, porque a Constituição americana já me prevê aí a seção 232, a seção 122 e a seção 301. Agora, trazendo para a questão Banco Master, seção 301, que a doutora muito bem abordou, eu preciso dizer aqui que até o momento eu não vejo uma conexão, não vejo como que o caso do Banco Master isolado, possa ser incluído na seção 301. Agora, se o caso do Banco Master, vamos utilizar aqui um termo que talvez não seja o mais correto na maneira jurídica, mas enfim, contaminar todo o sistema bancário brasileiro, aí em algum momento pode ser que seja ordenada uma segunda seção 301, talvez, ou anexada nessa que eles estão analisando, para que se entenda se um eventual colapso, um eventual dano do sistema bancário brasileiro possa atingir o sistema bancário americano, o que levaria realmente aí um efeito dominó em todo o hemisfério e talvez até mesmo na Europa e no mundo, né, que seria aquela questão do efeito dominó. Então, a possibilidade ela é muito remota, não posso dizer que é impossível, porque justamente em algum momento lá nos Estados Unidos alguém vai dizer, peraí, estamos falando de fundo garantidor, estamos falando de possível corrupção dentro do sistema bancário brasileiro, que é interligado com o sistema bancário americano. Isso nos representa uma ameaça? Como descobrir se há uma ameaça? Através da seção 301. Então a porta para essa possibilidade continua aberta. Por enquanto, eu não vejo isso acontecendo, mas, doutora Kátia, anotei aqui e vou monitorar essa situação de perto para poder atualizar aqui no nosso público. Tawane, devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.